Nesse vídeo eu quero fazer uma análise do preço do Bitcoin em reais. Você vê análise do Bitcoin gráfico cotado em dólar. Nesse vídeo eu quero fazer uma análise e uma projeção do preço do Bitcoin em reais. Ou seja, uma expectativa é que ele bata ali pelo menos a 3 milhões de reais. Será que alguém teria coragem de pagar 3 milhões de reais por uma unidade de Bitcoin? É nesse vídeo que a gente vai fazer essa análise. Veja só, eu estou aqui no gráfico semanal e a gente tem aqui o histórico do preço do Bitcoin. E a gente consegue canalizar ele em um canal paralelo, ou seja, um gráfico de uma linha de tendência crescente do preço e, paralelamente a ele, você tem o gráfico que pega os topos. Essas linhas roxas aqui, elas indicam o processo halving. É o corte pela metade da quantidade de Bitcoins por bloco a cada 10 minutos. Ou seja, a inflação do Bitcoin ela vai cair, ser reduzida pela metade. E por que minha expectativa é que o preço vá para 3 milhões de reais? Vamos lá. Primeiro, eu quero analisar somente gráfico. Depois eu quero fazer uma análise, em relação à taxa básica de juros. Você vai ver que há uma chance enorme dos ciclos anteriores se repetir. Vamos dar uma olhada. O nascimento do Bitcoin aqui, quando teve o primeiro halving, em 2012, a gente teve uma grande valorização seguida de uma grande desvalorização, que a gente chama de períodos de bolha, Ou seja, muito dinheiro em circulação, as pessoas não têm o que fazer com o dinheiro, pega e investe nesses mercados de risco. E, logicamente, esse dinheiro vai migrar para o Bitcoin, beleza? Então, outro processo de halving que teve foi em 2016. Antes desse processo halving, a gente tem um período que a gente chama de acumulação, As pessoas com expectativa de grande valorização do preço, acarreta depois do processo de choque de oferta, ou seja, menos Bitcoin em circulação, com mais demanda. Novamente, a gente tem uma grande valorização. Aconteceu também em 2020, um processo de acumulação seguido de uma grande valorização no preço. No período atual, quando vai ser o halving? O halving está previsto para abril de 2024. Ou seja, todo esse período que vem antes agora, todo esse período aqui, é o que a gente chama de acumulação, expectativa para uma grande valorização. Se isso repetir, tem a possibilidade do preço do Bitcoin sair da faixa, da banda de baixo, até próximo do canal paralelo de cima, que pega os topos anteriores. Se isso acontecer, o Bitcoin valeria aqui 5 milhões de reais. Você acha que o preço vai para essa faixa ou ele vai para menos? Deixa aí nos comentários. E por que eu acho que isso vai acontecer, tá? Se a gente olhar o M2, que é o agregado monetário M2, você vai ver que a quantidade de dinheiro, ou seja, de reais sendo criada, ela é em torno de 20 a 30% ao ano. Isso significa que tu fica de 20 a 30% mais pobre a cada ano. Se você não teve um ganho real de 20 a 30% de valorização acima do real, significa que o teu capital foi diluído por essa porcentagem, tá? E desde a pandemia, ela teve uma valorização de uma criação de mais de 100%. Eu vou mostrar isso no gráfico, mas antes disso, a gente vai analisar aqui em relação à taxa básica de juros. Tá vendo aqui, A gente teve aqui, inicialmente, no primeiro halving do Bitcoin, a gente teve um aumento da taxa básica de juros, seguida de uma desvalorização do preço do Bitcoin. O que significa isso? Significa que as pessoas estavam saindo do Bitcoin para ganhar 12% de juros real, ou seja, livre de risco. Muito melhor. Só que o que aconteceu depois que essa taxa básica de juros ficou com expectativa de baixa? Foi um período de acumulação no preço do Bitcoin. E quando a taxa básica de juros caiu, ou seja, uma diminuição nessa taxa básica de juros, todo esse capital que estava alocado na renda fixa migrou para o preço do Bitcoin. Ou seja, novamente a gente teve um grande período de valorização, um grande período de bolha, Aqui, quando teve a manutenção, ou seja, a taxa básica de juros brasileira, que é a Selic, ela se manteve no patamar. Por que o preço do Bitcoin se desvalorizou, Em relação a outros fatores externos dos Estados Unidos, etc. Mas a expectativa era que essa taxa básica de juros aumentasse. Ou seja, que todo esse capital que estava aqui alocado nesse mercado de risco iria migrar para a renda fixa. Só que o que aconteceu depois aqui antes de 2020, uma baita de uma diminuição
foi na taxa básica de juros. Ou seja, fazendo a migração de todo esse capital que estava na renda fixa, migrar para não só para o Bitcoin, mas esses mercados de risco. O que aconteceu aqui no período de aumento da taxa básica de juros? Foi após 2021. Aconteceu que a galera migrou do Bitcoin para a renda fixa, ou seja, aumenta a taxa básica de juros, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, a galera saindo do Bitcoin e entrando aqui na renda fixa, ganhar livre de risco. Só que, atualmente, o que está acontecendo? Vamos dar uma olhada. Veja, houve uma manutenção, ou seja, não só uma manutenção da taxa básica de juros se manter nesse patamar, como eles começaram a reduzir, ou seja, a expectativa é redução dessa taxa básica de juros. E o que você acha que vai acontecer agora quando eles diminuírem essa taxa básica de juros? Será que a galera vai começar a comprar Bitcoin aqui, não só Bitcoin, mas outras coisas, e o Bitcoin vai explodir, também coincidindo com um processo, com um evento halving? O que você acha, né? Se todos os ciclos anteriores, com a diminuição da taxa básica de juros, o Bitcoin dispara, né, com expectativa de valorização, o que você acha que vai acontecer pós-halving, né? Bom, eu acho que isso pode acontecer até meados de agosto a setembro, novembro de 2024, tá? É quando tem o choque de oferta no preço, tá? Que a criação de reais, ela se mantém crescente em torno de 20% ao ano, né? Eu marquei essas linhas brancas aqui, são a virada do ano, né? Nesse ano aqui já foi impresso mais, né, de 10% ao ano. O que é que você acha que vai fechar esse ano? Em torno de 20% mais ou menos de criação de reais, não é isso? Então, se você não conseguir uma valorização do seu capital de reais acima de 20%, significa que você perdeu 20% da tua energia monetária. Se tu guarda em reais, poupa em reais, né, tu deixa lá a 12% ao ano, tu tem uma defasagem de 10%. Ou seja, você ficou 10% mais pobre, né? Então você trabalhou não só o ano todo, o mês todo, guardou seus reais e seus reais eles são desvalorizados em torno de 20 a 30% ao ano. Por que o Bitcoin ele tem um processo inverso? Porque o Bitcoin, a inflação dele é 1% ao ano. E ano que vem, depois do halving, ele vai cair pela metade. Isso vai em torno de 6% ao ano. Você não consegue criar mais Bitcoins. Por quê? É garantido matematicamente. E quem é que garante isso? Qualquer pessoa. Se entrar no site do Bitcoin Core, ou rodar um full node, ou entrar na mempool, você vai ver que matematicamente o Bitcoin só entra 6,20% ou 6,25 Bitcoins a cada 10 minutos, ou seja, a cada bloco, né? E ano que vem, matematicamente, isso vai cair pela metade para o ano que vem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Forte abraço, até o próximo vídeo.